Oi, gente, vocês estão joia? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu quero mostrar para vocês mais um pouquinho da preparação aqui para receber a princesa. Já estamos, né, na reta final, com cirurgia marcada. E eu estou aqui preparando para a casa para recebê-la, né? Então já subi aí para tirar essa cortina. Podem ficar tranquilas que não tem risco, né? Um grande risco de eu cair. E eu fui bem devagarinho ali, acelerei o vídeo para vocês, mas eu fui bem devagarinho para poder conseguir tirar a cortina. Eu gosto de colocar uma sacolinha, né, para amarrar os ilhós, porque aí eles não se soltam quando eu coloco na máquina, porque eu lavo na máquina, tá? E eu tirei só essa da porta, porque é a que mais suja, porque fica esbarrando ali. Eu não sei porque as outras da janela também esbarram no chão, mas eu acho que essa da porta, por ser a que a gente mais movimenta, é a que mais suja a barra. Então as outras já estão bem limpinhas, não, né? Mas não estão ainda na fase de lavar. Então eu lavei só essa da porta, amarrei ali os ilhós com a sacolinha, que eu tenho costume de amarrar, sacolinha de mercado mesmo, e coloquei para lavar, tá? Pra já deixar tudo ali arrumadinho para quando eu olhar para ela, eu não ter aquela sensação de que tá sujo e ter que pedir a minha mãe ou a minha sogra para poder tirar, para poder lavar. Já vou deixar tudo arrumado, né? Então também comprei coxa e sobrecoxa, né? No outro vídeo eu comentei com vocês que eu ia comprar carne de frango. Pois bem, eu comprei. Essa quantidade aí não ficou muito cara não, tá, gente? Eu acho que não deu nem R$50. Um pacote deu 30, o outro deu 15. Que eu comprei, e eu vou separando ela porque aqui em casa a gente tem preferência por comer a sobrecoxa. Então, o que eu vou fazer? No dia que eu fizer sobrecoxa, farei somente sobrecoxa. No dia que eu fizer coxa, farei somente coxa, que aí ninguém vai sair no prejuízo, né? Eu poderia ter comprado somente a sobrecoxa, só que estava na promoção esse dia que eu comprei por R$9, R$8,99 o quilo da coxa com sobrecoxa. E aí eu não pensei duas vezes, né, gente? Pensei em fazer assim separado, mas compensou mais eu comprar assim mesmo elas juntas, tá? Então vou temperar aqui com o que eu sempre tô temperando, né? Aquele temperinho seco que eu compro na casa de produto natural, que também ajuda a dar cor no frango, né? Deixa ele mais coradinho, que eu acho que fica mais bonito aos olhos pra gente poder comer. Sal, tenho aqui em casa só um pouquinho de páprica, então eu vou colocar só em um deles, ó. Tinha só um restinho nesse pacote, então eu já aproveitei pra poder ir acabando com essas coisas que estavam ali também. E vou colocar também sazon, tá? Meio pacotinho em cada uma dessas aí. Já aproveitei pra temperar tudo junto, que aí a gente já já elimina uma coisa de uma vez só, né? Essa maionese é uma maionese caseira que eu fiz, que eu acho que depois que eu descobri que colocar maionese no frango deixa o frango mais suculento e mais gostoso. Gente, quando eu como um frango que não foi temperado com maionese, a gente já consegue ver a diferença, né? Como é que pode? O paladar da gente já vai se apurando para aquilo, né? Então, aqui em casa, sempre que eu posso e que eu tenho maionese, eu procuro temperar o frango com maionese, tá? De início, eu comecei misturando com a colher, mas depois não teve jeito. A sobrecoxa eu consegui, até porque eu parti ela ao meio, né? Não sei se vocês repararam, mas a sobrecoxa, as que estavam maiores, eu parti ao meio. Porém, quando chegou na parte da coxa, eu não consegui mexer com a colher, gente. Fiz até uma carinha aí, porque eu não queria mexer com as mãos hoje. Tem dia que eu gosto, tem dia que eu não gosto, mas na parte das coxas eu fui obrigada a mexer com as mãos mesmo, mãos limpinhas. Só não queria mesmo, né? Mas não teve recurso, senão não ia ficar bem misturado, ia ficar uma parte mais salgada que a outra. Então, fomos com a mão mesmo, tá? E daqui a pouco também vocês vão ver que eu não comprei saquinhos ainda, né? Já tinha contado pra vocês no outro vídeo, porque eu ainda não fui ao mercado pra fazer as compras do mês, que é onde eu vou comprar esses saquinhos. Então, eu reutilizei um saquinho que veio a coxa sobre coxa. E também lembrei que quando na minha casa não tinha esses saquinhos de hortifruti, né, que a gente consegue comprar hoje rolinho, quando a gente não conseguia comprar esse saquinho, a gente usava sacolinha de mercado mesmo. Então, eu higienizei direitinho a sacolinha de mercado e vou usar ela, tá? Eu sei que não é a forma mais correta, mas eu não tô usando nada que tá sujo também. Como é que é nós mesmos que vamos comer? Então, eu fiz dessa forma e sem problemas, tá? Melhor do que eu esperar comprar o saquinho e ter que fazer todas essas atividades no dia que o saquinho já estiver aqui. Meu Deus, aí ia ficar tudo para um dia só. Aí ia ser demais para mim. O objetivo desses preparos é exatamente eu estar adiantando o máximo que eu puder,
né? Antes da bebê nascer e antes de chegar aos últimos dias também, né, gente? Antes de estar ali na véspera de nascer e eu estar mexendo com essas coisas, já tá tudo bem congelado. Eu contei para poder separar e deram 13 coxas. Então eu tinha 13 coxas com sobrecoxa que eu consegui separar ali em 4 refeições, tá? Deixei maior quantidade, por exemplo, a coxa, uma sacola ficou com 6 e uma sacola ficou com 7, porque talvez dê para almoço e janta, ou então dá para uma refeição, caso quem tiver comigo aqui em casa, ou caso chegue visita para poder almoçar, que a gente sempre dá uma inteirada ali para poder render com batata, com cenoura, né? Faz aquela refeição, eu tenho gostado muito de fazer assado, aí já aproveito o forno para poder assar um bolo, alguma coisa assim, né? Nunca faço só uma refeição, né? Sempre que eu posso, que eu lembro, que eu já tô planejando ali aquela refeição, eu procuro fazer mais de uma coisa no forno, né? Para aproveitar bem as 2 grades ali do forno e o tempo que eu vou ligar também, né? Aproveitar o gás. Então eu temperei e vou guardar dessa forma mesmo na geladeira, tá? Depois eu dou um jeito de saber qual que é qual, né? A coxa é mais compridinha. E a cortina ficou pronta. Já tinha ido na rua, vocês acreditam? Preciso limpar também essa porta. Mas vai ficar para um outro vídeo. Que é onde me incomoda mais, né? Que é porque eu tô sempre vendo. E o meu filho tem costume de abrir a porta. Tem o puxador aí deste tamanho. Mas ainda assim ele tem costume de abrir a porta pegando no vidro mesmo. Então, isso daí não é nem coisa pra deixar pronto para bebê nascer, não. São coisas que realmente eu tenho que fazer mais vezes aí de manutenção, porque a porta fica manchada, né? Fica ali com aquela marca de dedo, marca de mão, enfim. E é coisa simples, né? Um paninho com um pouquinho de detergente já resolve. Eu mostrei para vocês um outro vídeo, que um vídeo antes desse, eu acho, eu vou deixar para vocês aqui, ou no card, ou vou deixar a playlist, ou deixo no final desse vídeo, tá? Que eu fiz o quibe, vocês lembram? Pois bem, hoje eu resolvi fazer com o restinho de trigo para quibe que tinha aqui em casa, mas eu resolvi fazer de uma maneira diferente, porque o primeiro que eu fiz, meu filho não quis comer. Estamos naquela fase de selecionar alguns alimentos, né? E não porque ele tem nenhuma condição especial, né? Não teria nenhum problema se tivesse, mas porque ele não quer comer mesmo, por exemplo. Ele não quer comer cebola em pedacinhos. Se ele achar no prato, tem dia que ele come e tem dia que ele separa. Então hoje eu resolvi fazer um pouquinho de quibe, né? Com o restinho de trigo que tinha com carne moída. Só que de uma outra maneira para testar. Hoje não vou colocar farinha de trigo para ajudar a dar ponto. E não vou colocar também a cebola, tá? Hoje eu vou fazer o mais simples, que é para ele comer, porque ele viu a gente comendo, quis comer, mas não tinha nenhum pouquinho sem cebola, né? Então eu vou estar fazendo aqui o quibe. Hoje eu coloquei um ovo na massa, tempero somente, o trigo e carne moída. E vou deixar na geladeira para ver se dá ponto, tá, gente? Para me ajudar a enrolar depois. Que eu falei com vocês da outra vez, que eu acho que se eu tivesse colocado na geladeira, para ele firmar, né, eu teria feito sem farinha de trigo. Então hoje eu vou testar. E na outra paneira, já aproveitando ali, otimizando o meu tempo, eu já tô fazendo um refogado de carne moída para fazer uma lasanha e deixar pronto, tá, gente? Eu acho que o pós-parto é um momento que a gente vai estar passando, né? Como eu já passei uma vez, eu tenho uma ideia, apesar de ter sido há 8 anos, que a gente quer comer refeição gostosa também, né? Então, eu resolvi fazer um pouquinho de lasanha para deixar congelado, uma pra gente comer esse final de semana e a outra para poder deixar congelado, tá? Até porque eu não tenho muito espaço no meu freezer. Eu tenho adiantado essas coisas, mas esse pouquinho de coisa que eu fiz e mostrei para vocês já encheu a parte ali do meu freezer, né? Tem a parte de fazer gelo, tem a parte que eu tenho ali já congelado mandioca. E agora, esse pouquinho de coisa que eu tô fazendo, né? Pouquinho entre aspas, já terminou de encher, né? Tem um pacote ali com mandioca que minha mãe me deu e já encheu o freezer da geladeira. Então, por isso que eu vou acabar não fazendo mais tantas coisas. A única coisa que eu queria deixar ali também pronto é frango desfiado, que eu ainda não comprei, porque eu ainda não achei uma promoção. Estamos aí, né, olhando aqui no mercado da cidade, promoções, e de acordo com o que vai entrando na promoção é que eu vou encontrando as oportunidades ali para poder comprar. E ainda não temos, tá? Ainda não achei na promoção. Então tá faltando, tem um espacinho pouquinho ali, só para um saquinho mesmo para eu colocar peito de frango, ou filé, ou desfiado, tá? Me deu vontade de comer com a lasanha molho branco. Eu não tenho costume de fazer, tá, gente? Mas me deu vontade
E aí eu resolvi colocar um pouquinho no meio, e eu vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo, porque eu vi também aqui no YouTube, tá? Então assim, eu coloquei na frigideira antiaderente, alho e cebola de cabeça e manteiga, tá? E aí eu vi que se colocar 2 colheres, eu coloquei 2,5 de farinha de trigo e ir mexendo até dar um cheiro de biscoito. Se eu estiver errado, quem tem mais costume de fazer, deixa pra mim aqui nos comentários. Fica muito bom, né? Então toda hora você vê que eu vou chegar ali o nariz pra poder sentir, ver se tá com cheirinho de biscoito. E depois ir adicionando leite aos poucos até ficar no ponto de molho mesmo, tá? Então, eu gastei quase 1 litro de leite, tá? Pra fazer essa quantidade que eu fiz de molho branco. E o resultado ficou muito bom, gente. Eu achei que não ia ficar, porque parece que vai dar errado, né? Inclusive tem gente que fala no vídeo, ó, se parecer que vai dar errado, não para não. Continua mexendo, continua tentando desfazer ali se ficar algum gruminho de farinha de trigo. Mas o que eu achei que era gruminho, eram os pedacinhos de cebola, né? Então acabou que o molho mesmo ficou uma delícia. Depois que a gente tempera, coloca o alho e sal, aí que dá um diferencial mesmo, tá? Aí que fica com sabor de molho branco, tá? Coisa que eu coloquei depois, né? Até nesse momento de colocar o leite aí, eu tinha colocado apenas a cebola, o alho e o leite com a farinha de trigo, tá? Então agora eu vou montar as lasanhas que eu vou fazer. Eu tenho esses refratários pequenininhos, tá? Eles são quadradinhos, cabe só um palmo mesmo dentro deles. E essa massa aí de lasanha é aquela que vai direto ao forno. Mesmo se ela não fosse direto ao forno, eu iria usá-la, porque eu já deixo uma quantidade de molho que vai amolecer o macarrão, né? Então não tem perigo. Eu já monto com ele morninho também, porque já é uma quantidade que vai amolecer e cozinhar ali o macarrão, né? Sem precisar daquela trabalheira toda que eu lembro quando a minha mãe fazia antigamente, quando a gente começou a comer lasanha, que era cozinhar o macarrão, aí ficava poderia grudar um no outro, dava um trabalho danado. Hoje em dia não precisa mais disso, né? Então já fui montando, coloquei a carne, o macarrão, no meio eu coloquei o molho branco, depois eu vim colocando mais carne, coloquei presunto, acabei me esquecendo que o presunto é de porco, né? Mas depois no dia de comer eu vejo se eu separo, né? Porque a médica orientou para cicatrizar melhor a cirurgia, não ficar comendo coisa de porco. Mas eu só lembrei disso depois que eu já tava montando, gente. E aí já não tinha mais como eu ficar tirando, né? Talvez no dia eu tire do meu prato, tá bom? Se eu lembrar, eu tiro. E fui montando a lasanha, que vocês vão ver depois, que vai ficar uma delícia. Além desses 2 refratários, vou mostrar pra vocês no final que eu consegui fazer 2 marmitinhas daquela que a gente compra na Shopee, sabe? Aquelas descartáveis. Eu fiz e rendeu bem, eu gostei muito. E eu achei que o molho branco, como eu já falei pra vocês, ficou uma delícia. Vou fazer depois somente com macarrão, pra ver se vai ficar macarrão penne, macarrão espaguete, se vai ficar tão bom quanto, tá? Coisa que eu achei que não ia prestar, mas ficou uma delícia. Já tava terminando, já tava à noite, e o meu quibe ainda estava na geladeira. Vou mostrar pra vocês que eu vou terminar de fazer tudo hoje também. Outra coisa, gente, há poucos dias eu comprei queijo e nós não comemos tudo. E aí eu lembrei que a minha mãe congela, tá? Então esse queijo que eu tô usando aí é um queijo que já tava no congelador e eu usei nessa receita. Comecei a ralar, vi que não ia dar muito certo, então depois eu fui colocando os pedaços, tá? Fatias mais finas que eu consegui partir e eu fui colocando em cima da lasanha pra dar aquela gratinada, né? Depois, quando eu for assar. Uma dessas eu vou colocar no congelador e a outra eu já vou deixar na parte de baixo. E ainda sobrou bastante macarrão, como vocês podem ver. Acho que sobrou metade do pacote, que dá pra fazer mais uma vez. 2 eu não me arrisco sem ter outro pacote aqui em casa já de reserva. Mas mais uma vez, com certeza, vai dar pra fazer. E agora eu já comecei a fazer o quibe. Eu untei minha mão com óleo, tá? E fui fazendo o quibe. Eu gostei muito. Ainda não fritei pra dizer pra vocês se vai abrir ou não, né? Por não ter colocado nada pra poder ajudar a dar liga, além do ovo, né? Mas quando eu fritar,
e eu gravar um vídeo, eu venho comentar com vocês se chegou a abrir ou não. Mas só de enrolar, não ficou despedaçando na minha mão, não. Deu ponto ali direitinho, com as próprias mãos mesmo a gente já consegue fazer o formato do quibe, né, que já ajuda bastante. E essa receita de hoje, como eu falei que tinha um pouquinho menos de trigo, deu apenas 34 quibes. Então eu dividi 2 sacolinhas com 17 cada uma, para dar para fritar 2 vezes. E coloquei no congelador, tá? Hoje não vai caber 2 pratos no congelador, então eu vou mostrar pra vocês depois que eu vou usar uma sacolinha também. Cortei ela e coloquei em cima pra poder não amassar os de baixo, né? Pra eu colocar pra congelar e depois, amanhã só, que eu vou tirar do congelador e separar na sacolinha. Tá joia? Vou separar, vai dar 2 sacolinhas e vai dar 2 fritadas, se Deus quiser. Uma eu faço pra ele esses dias e a outra a gente vai comer no decorrer do pós-parto, se Deus quiser. Olha, gente, como que ficou. Olha, nessa imagem já dá pra ver que o macarrão já tá amolecido, né? Então eu consegui fazer dois refratários desse, ó, mostrei pra vocês. Não deixei encher até na borda, não. E 2 marmitinhas dessa também. Espero que vocês tenham gostado, que possa inspirar vocês a fazer, seja para o pós-parto, seja para já deixar pronto na geladeira, que já facilita a vida, né? E os quibes também, ó. É claro que o cheiro verde deixa com a carinha mais bonita, mas hoje foi sem nada mesmo. Um beijo e até o próximo vídeo.